Olá, paz do Senhor, irmãos, amigos em Cristo, estamos aqui para mais uma aula, hoje é a lição 5. Nós vamos estar abrindo aí a temática da lição dessa semana da EBD Dominical, primeiro trimestre de 2025, preparado para todo o Brasil, sobre o comentário do Bispo José do Carmo. E hoje a lição que vem falando de uma temática principal dentro da temática do pentecostalismo, as chamas do Espírito Santo por todo mundo. A temática de hoje é sobre o pietismo. A gente vem falando de uns movimentos históricos, né? A gente já falou da Reforma Protestante e falamos também do puritanismo e vai tendo, se os irmãos forem acompanhando nessa sequência de estudos e na sequência em que as lições foram preparadas, nós vamos ver uma sequência de eventos históricos, pessoas que foram usadas por Deus, que foram fazendo uma cadência, né? Uma ligação de um evento no outro, buscando, então, a questão de manter viva a chama do poder de Deus, do propósito de Deus sobre a história da igreja. A história da igreja ela veio caminhar aí de mais de 2000 anos, passando por momentos históricos onde pessoas foram levantadas para contribuir para que ela continuasse. Lembrando que essas pessoas são imperfeitas, são pessoas humanas que estão na caminhada aí nesse corpo de Cristo, que é o cabeça, Jesus. E vai nos ensinando, vai nos conduzindo. Então, existem algumas falhas, alguns erros, e sempre há essa necessidade de estar buscando renovação. A gente está vendo o que precisa melhorar, o que não precisa, e o movimento do pietismo é mais ou menos nessa linha. É o pietismo reavivando o coração através da devoção pessoal. Então, essa é a temática da lição 5. O pietismo é baseado no texto em Abacuque 3, a lição baseou, né? Aviva, Senhor, a sua obra, do avivamento, e o pietismo ele foi um movimento que surgiu no seio das igrejas, principalmente da igreja luterana. Nós vimos na lição passada que o puritanismo foi uma sequência da reforma protestante na Inglaterra e teve uma grande ênfase, uma grande base, as igrejas calvinistas, que seguiram a doutrina de Calvino. E tivemos ali os pioneiros, o Golden, e outros que foram pioneiros de buscar a igreja é muito parecido o movimento do pietismo, mas agora dentro da igreja luterana. Aquele avivamento que os irmãos do puritanismo buscaram ali na Inglaterra era para rever a questão da igreja reformada que surgiu na Inglaterra, que é a anglicana, e que ela teve um parecer muito próximo com a própria igreja católica, na questão de ser uma igreja institucionalizada, com alguns ritos litúrgicos que se afastavam dos ideais da reforma. E aí, então, esse movimento puritano lá na Inglaterra surgiu com essa ênfase de buscar aquela devoção, aquela paixão por Jesus, aquela prioridade para ensinar a palavra, voltar às doutrinas, às metas. E o movimento pietismo não é muito diferente. Só que o movimento pietismo, ele busca fazer uma reforma, uma renovação dentro da igreja luterana. Nós falamos na semana passada da igreja anglicana, que foi organizada começando com o rei Henrique VIII, seu filho Eduardo VI, a filha dele que seguiu dando a ênfase mais ao puritanismo, que é a Elizabeth I. Então, o movimento luterano, a igreja luterana, ela se fortaleceu muito na Alemanha. E de imediato, já saindo então do século XVI, entrando para o século XVII, os irmãos membros da igreja luterana começaram a perceber esse esvaziamento dos pressupostos da reforma. Ela foi também ganhando um corpo muito litúrgico, muito hierárquico, com muita liturgia, com muita religiosidade e perdendo a essência da reforma, que é a questão da operação individualizada nas pessoas. Ela foi ganhando dimensões muito grandes, igrejas muito grandes, com membresia muito grande e boa parte da população fazendo parte, se tornando uma religião muito comum. E a falta de rigor na questão da devoção diária. Então, o pietismo ele surge nesse contexto, buscando a importância de se reavivar, de renovar dentro da igreja luterana a questão do devocional diário. Então, a introdução fala para a gente que ela foi muito forte nos Estados Unidos e na região da Escandinávia e da própria Alemanha, só que ela fortaleceu mais na Escandinávia. O movimento pietismo, por mais que tenha surgido dentro do seio da igreja luterana na Alemanha, ele foi muito forte na Escandinávia e nos Estados Unidos. O tópico 1 fala o surgimento, fins do século XVII, em resposta ao autoritarismo da igreja luterana. Então, essa reforma pietista, ela buscava
sair daquele enfoque, daquela briga que estava, porque durante as décadas seguintes aos primeiros reformadores, por mais que entre eles não tenha havido tanto, principalmente entre Lutero e Calvino, porque entre Lutero e Zwingli houve sim uma certa rixa teológica, porque Lutero não aceitava, ele se incomodava muito com o que Zwingli estava tentando ensinar e organizar na igreja da Suíça. Depois, com João Calvino, foram seguindo rumos teológicos, visões teológicas bem próprias, né, da perspectiva de cada um. Só que depois, na década seguinte, com uma rixa teológica muito grande entre aqueles pressupostos que Lutero priorizava nos seus ensinos e o que o João Calvino. E essa disputa foi deixando a igreja muito apegada em ficar lutando, pensando, falando de questões doutrinárias generalizadas, e foi se deixando de lado a questão do estudo devocional diário, da palavra, a oração. E isso foi incomodando demais os irmãos. E aí, então, o movimento pietista, ele surge dessa prática. O Genoval Silva, no tópico 1.1, faz esse comentário, né? O cristão, o movimento pietista viu o cristão como um sacerdócio universal. E eles buscavam pietismo, práticas de pequenos grupos, para fazer esse movimento congregacional, devocional, com pequenos grupos, para que houvesse uma renovação, um avivamento, para depois chegar às grandes plenárias da reunião da igreja. Então, o tópico 1.2 fala do Spener. O Spener, ele vai ser um dos principais percussores desse movimento. Ele vai escrever o livro, e o pietismo, ao contrário do que a gente às vezes pensa, que o pietismo vem do nome do Spener, porque tem o P, ou então porque geralmente esses nomes vêm na sequência de uma pessoa que promoveu, igual o luteranismo, o calvinismo, mas não, o pietismo vem da palavra pia desideria. Essa palavra significa, é uma obra que ele escreveu, um livro, sobre a piedade, sobre a questão a piedade ligado àquele amor diário com Deus, aquele amor do dia a dia. Então, é da palavra pia mesmo, que vem de piedade. Então, ele buscava um resgate, uma reforma dentro da igreja. O tópico 1.2 fala da experiência individual. Ele questionava muito a questão das hierarquias na igreja, a comunhão universal entre os crentes, valores espirituais e éticos e morais, independentes de origem, status. Ele fala muito sobre a questão da ortodoxia que a igreja luterana estava ganhando, a nobreza, muita gente rica e poderosa se convertendo, então ficava uma igreja muito ortodoxa, muito ligada a etiquetas, a modos, né? E não era isso. Eles começaram a buscar aquela questão da piedade. E qualquer pessoa, independente da origem monetária, da origem de classes, todas as pessoas deveriam buscar essa intimidade com Deus e esse fortalecimento. Então, pietismo significa uma vida pia, né? E o pioneiro dele é o Philip Jacob Spener, entre 1635 a 1710, e foi assim, já distanciando um pouco do início da reforma, já no século XVII, né? Então, a última metade do século XVII, entrando para o século XVIII, essa obra, a obra Pia Desideria, 1675 que ela foi escrita. Então, ele divide em 3 partes, e ele faz assim, o livro dele não é simplesmente um livro, ele propõe um movimento que teria para buscar esse reavivamento, esse avivamento dentro da igreja luterana de forma bem organizada. Então, ele escreve em 3 partes o livro, e aí vai ganhar muitos o apoio de August Ernst Frankfurt, John Albert Brenger, o Gottfried Arnold, são outros autores, outras pessoas, outros pastores, outras pessoas dentro da igreja luterana que vai unir ao Spener, né, e vai ajudar nessa busca de realizar esse movimento de avivamento e renovação dentro da igreja luterana. A igreja luterana vem do nome Lutero, né? Vou lembrar os irmãos, Martinho Lutero. A partir dele surgiu a igreja luterana. Ela foi muito forte na Alemanha, mas o movimento pietismo ele avançou muito para os Estados Unidos e a região da Escandinávia, onde estava havendo um crescimento muito grande das igrejas puritanas. E no meio dessas igrejas puritanas foi acontecendo de forma bem intensa, até porque a imprensa, a quantidade de livros, a questão da abrangência que o mundo estava tendo, alcançando maiores recursos de comunicação, de alcance. Então, esses livros, essa obra
dele, esse impacto petista vai sair da região da Inglaterra e vai ser muito forte nos Estados Unidos e na região da Escandinávia, da Suécia e em vários países da Europa, por isso que vai chegar até nós. Então, a experiência pessoal com Deus, novo nascimento, por meio do Espírito Santo. Então, eles convocavam para uma reforma dentro, para questionar a questão da decadência da igreja luterana, as liturgias, aquilo que a gente vem falando aqui desde o início do tópico. Dentro da igreja luterana, como Martim Lutero lutou muito para manter a questão do batismo para pessoas adultas, não ser para crianças, a pessoa fazer a confissão pública e aceitar Jesus como Salvador, Lutero fazia questão que tivesse a celebração da Santa Ceia, uma mesa para celebrar a ceia, um tanque batismal, um lugar de batizar as pessoas, igrejas bem simples, onde as pessoas pudessem se reunir para congregar e prioridade na palavra. Esse é o estilo das igrejas luteranas, calvinistas. Então, a questão do batismo foi muito sacramentada dentro da igreja luterana e começou-se a ter uma prática da regeneração batismal. O que era a regeneração batismal? A partir do momento que a pessoa batizava, ela estava regenerada e ela não iria ter que buscar aquela busca contínua de vencer o pecado e as suas consequências. Então, isso foi deixando na cabeça das pessoas, tipo assim, muito parecido mesmo com a questão da predestinação do Calvino. Se você se batizou, você já está regenerado, então você não precisa ficar fazendo aquele esforço individual de buscar a santificação e ficando uma coisa muito ortodoxa, litúrgica. E é isso que o movimento petista vai questionar. O tópico 2, ele fala também, o tópico 2.2, do conde Nicolau Louis Zinzendorf. O Nicolau Louis Zinzendorf, ele lá na região da Escandinávia, estava tendo questões de guerras na Boêmia, onde que era do João Hans. E havia ali muitos seguidores de João Hans buscando a reforma, só que esses irmãos foram sendo exilados na região da Saxônia, na região da Morávia, e esses irmãos, lá no meio deles, esse conde, o Nicolau Louis Zinzendorf, ele começou ele levou o pietismo com ele e ele começou a lutar muito. Os irmãos moravianos, eles são muito conhecidos. Eu comecei a conhecer a história dos irmãos moravianos, os irmãos morávios, quando eu estudei sobre o John Wesley, lá na Inglaterra, quando ele foi o pioneiro de um grande avivamento que aconteceu na Inglaterra, no século XVI para XVII. Eu tinha uns 19 anos, 20 anos, eu já estudei sobre os irmãos moráveis. É interessantíssimo. E essa revista falando sobre isso, achei interessante fazer esse vídeo com os irmãos. Todos eles eu estou gostando muito, mas esse principalmente, porque quase não se fala dos irmãos moráveis. Esses irmãos moráveis, eles estavam exilados por causa da guerra que estava tendo na Boêmia, e eles ficaram exilados, então eles ficavam assim, tipo uma colônia, né? Uma ilha de irmãos pietistas, puritanistas, reformados, mas prevaleceu o pietismo, orando. Então eles estabeleciam 24 horas de oração. Então tinha determinados dias da semana, do mês, que eles ficavam 24 horas de oração interrupta, orando, lendo a Bíblia, cantando e buscando um avivamento e buscando uma convivência diária com Deus, uma relação diária, um devocional diário. E eles começaram a também buscar muita questão da missiologia. O tópico 2.3 fala dos irmãos moráveis, sobre a importância que o conde Nicolau Louis Zinzendorf falava sobre a importância de pregar o evangelho, de anunciar os preceitos do Senhor, alcançar mais vidas, não ficar assim aquela coisa só da igreja, congregacional. Então, assim, foi muito interessante o que aconteceu com os irmãos moráveis. Foi um avivamento bem específico deles. Houve, sim, naquela época, após a igreja reformada, um dos movimentos que teve avivamento mesmo, manifestação espiritual, de dons, línguas, entre os irmãos moráveis. E através, aí começou a irradiar para o mundo todo. Por mais que os irmãos moráveis estavam isolados lá, exilados, começou rapidamente a alcançar os Estados Unidos, outros lugares, a Inglaterra, a Suécia, e o John Wesley diretamente impulsionado pelos irmãos moráveis. O John Wesley vai ser levantado, se nós olharmos a história da Inglaterra, e eu também não vou falar muito do John Wesley aqui, porque o John Wesley é um dos maiores pioneiros, ele foi fundador, a partir dele fundou a Igreja Metodista, mas ele foi um dos maiores pioneiros pelo avivamento. A Inglaterra pegando fogo, um tição, ele é conhecido como o John Wesley, um tição tirado do fogo. Eu não vou falar muito dele, porque vai ter as próximas sessões, vai ter uma do John Wesley, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele lá. Mas assim, só reforçando, o John Wesley vai ser um grande pioneiro, um grande expoente, e a partir do estudo sobre John Wesley, que eu fui conhecer mais sobre os irmãos moráveis. E eu gostaria que os irmãos conhecessem mais agora
Foi muito importante o trabalho dos irmãos moráveis. Eles oravam, eles tinham uma sequência de oração, de devocional, eles acreditavam que era pelo devocional diário, pela busca de intensa renovação, que o Espírito Santo viria sobre a igreja, ia sair da... Irmãos, assim, um grande problema que Martim Lutero, que o Zwinglio questionou muito, que o John Wycliffe, John Hus, Zwinglio, Jerônimo Savonarola e tantos outros pioneiros da Reforma, é a questão da liturgia, da questão da igreja estar se representando, se tornando uma instituição, representando o Estado, e aí chegando quase no mesmo nível da Igreja Católica. Então era isso que eles questionavam rapidamente, as igrejas que surgiram a partir da Reforma, foi ganhando esse status também. Por quê? Porque assim, vários fatores, entre eles é porque para sobreviver, Martim Lutero teve que se unir ao rei Carlos lá do Império Sacro-Germânico, né, para poder promover conseguir sobreviver. O Calvino, o próprio Calvino virou um governo, ele foi o principal governante da Suíça, e foi implantando o protestantismo lá junto com a organização cívica. O Zwinglio buscou muito isso, colocar dentro da educação, nas escolas. Então, a partir do momento que começa a virar instituição, corre-se o risco de perder esse caráter de igreja, de comunidade. E os irmãos moráveis, eles buscavam muito essa questão da comunidade cristã, que é a preocupação de nós cristãos nos reunirmos e praticarmos a nossa fé cristã voltada para a nossa espiritualidade somente. Então, foi muito importante o pietismo, muito mesmo. As nossas raízes, o tópico 3 vai falar das nossas raízes. Então, o nosso DNA do pentecostalismo está... Agora a gente chegou, sim, bem, porque a gente veio caminhando, né? A reforma tem muito contribuição para que nós chegássemos ao pentecostalismo. Começa lá, passa pelo puritanismo, mas no pietismo nós vamos ver a raiz do movimento pentecostal no pietismo. Ele vai ser... essa busca de avivamento vai ser muito forte nos Estados Unidos. Então, o pietismo que começa lá no final do século XVII para o século XVIII, no século XIX, vai promover um grande avivamento nos Estados Unidos, e aquele avivamento lá em Chicago, ele vai vir de pessoas que praticavam o pietismo. Então, assim, a partir do avivamento lá de Chicago, chega até nós e é fundada a Igreja Assembleia de Deus, com os nossos pioneiros que estavam lá no movimento da Rua Azul, em Chicago, Daniel Berg e Navingre. E aí, nós vamos ver que as raízes da Assembleia de Deus tá nesse movimento pietista. E aí eu queria comentar com os irmãos que a gente pensa que é por um acaso que a gente fala paz do Senhor, a questão dos usos e costumes, a questão da gente fazer a celebração da Santa Ceia como grande evento da nossa igreja, dos nossos cursos, da nossa vida, a questão da gente buscar a mudança do homem interior, a transformação genuína por dentro, algumas questões sobre a priorização da palavra, do jejum, da oração. Então, isso aí vem totalmente do movimento petista na região da Escandinávia, entre a Suécia e os noruegueses, a Igreja Filadélfia, que mandou muitos missionários para o Brasil, porque nós sabemos que o Daniel Berg, né, eles saíram da Suécia para ir para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Estava havendo um êxodo bem frequente, bem recorrente lá na Suécia e de outros países da Europa, das pessoas indo para os Estados Unidos, porque estava se tornando uma grande potência, muito rico, no século XIX, muito forte, poderoso. A gente viu semana passada sobre os Estados Unidos, a questão do puritanismo, de ser uma nação totalmente protestante, que tem no seu contrato de fundação, na sua declaração, o Mayflower, e na Declaração da Independência com o Thomas Edison, o Thomas Jefferson, a importância dos Estados Unidos ser uma nação cristã. Então, assim, sempre a gente vê os Estados Unidos crescendo, e foi muito forte o evangelismo que aconteceu no século XVIII e XIX, entre os irmãos puritanos, para outras partes do mundo. Então, o povo estava indo para os Estados Unidos, e lá o Daniel Berg e o Navin foram avivados. Eles eram de igrejas que tinham tradição pietista e puritanista, Igreja Batista, e lá eles vivenciaram o avivamento, e aquele foco de ir para alcançar a prosperidade, uma profissão, mudou quando eles recebem. Nessa revista é citado, o bispo Reed cita sobre que eles foram receber a revelação da palavra Pará, e aí eles foram proclamar, achando que era um país e era um estado do Brasil, e eles vieram guiados pelo Espírito Santo, por Deus, chegaram aqui e começaram a Igreja Assembleia de Deus, e tem sido esse grande impacto. Nós sabemos que a Assembleia de Deus é o grande expoente do pentecostalismo e o grande celeiro do avivamento para o mundo. E essas raízes nossas vêm dessa tradição dos irmãos
pietinianos, né? É do pietismo que vem, eles, saudação à paz de Deus, à paz do Senhor, a questão dos usos e costumes, a questão da celebração da Santa Ceia, da liturgia da palavra estar no centro dos trabalhos da igreja, dos pequenos grupos, cultos familiares, oração, ciclo de oração, esses grupos que a Igreja Assembleia de Deus sempre trouxe, pessoas buscando diariamente o avivamento espiritual por meio de reuniões, de trabalhos mais individualizados. Toda essa tradição nossa da Assembleia de Deus, claro que a Assembleia de Deus ganhou um corpo característico bem próprio, depois foram vindo coisas práticas que foi sendo assim, bem natural das características do nosso povo brasileiro, mas essas raízes assembleiana vem daí, o pietismo, essas práticas dentro da Igreja Assembleia de Deus, da gente cumprimentar, da gente dos usos e costumes, da celebração, como eu tenho falado, veio do movimento pietista, era totalmente lá. Então, aí, quando o Daniel Berg e o Naving vieram da Suécia para os Estados Unidos, depois foram impactados pelo Espírito Santo e vieram para o Brasil, eles mantiveram um contato mais próximo com a Suécia. Aí eles voltaram, casaram com esposas suecas, né? A Frida Wingre, com o Gunnar Wingre, e a Sarah Berg, com o Daniel Berg. E aí a igreja Filadélfia da Suécia, que era uma igreja bem pentecostal também, bem mesmo de tradição, de raízes do pietismo, vai enviar vários missionários para ajudar aqui. Então, muitos deles que nós conhecemos estão nos hinos da harpa, como Samuel Nistrom, que foi o primeiro teólogo da igreja que organizou a nossa casa fundadora, a CPAD, tem Nelson, vários outros irmãos, Lawrence, e outros vieram da Inglaterra, da Suécia, e esses irmãos vieram e eles tinham uma tradição pietista muito grande. Então, assim, depois nós fomos tendo a nossa segunda geração de pastores, depois eles foram voltando lentamente para a Suécia, alguns partiram para a eternidade aqui, outros voltaram, como foi o caso do Daniel Berg, na Vingre, e deixaram, então, uma sequência, né, uma geração de pastores brasileiros que foi dando corpo mais típico da Assembleia de Deus do Brasil. Mas essas tradições principais dos nossos cultos, do nosso movimento congregacional, litúrgico, é de tradição do pietismo. Agora a gente chegou no movimento que realmente tem uma tradição muito forte dentro da igreja Assembleia de Deus, essas práticas, esses costumes, a questão da importância da palavra, o culto de escola bíblica dominical, o culto de ensino, a questão dos hinos ter teologia. Se nós olharmos para os hinos da harpa, eles são a teologia cantada, a prática de contar testemunhos, a prática da missão de pregar o evangelho, de estar sempre... A Igreja Assembleia de Deus vai lá e abre um ponto de culto em todo loteamento que sai, rapidamente já tem um núcleo, né, uma congregação. Então, assim, essas tradições nossas têm muito herdado. O Walker, em 1900, já no final do século XIX, foi uma pessoa que organizou esse conjunto de tradições que a Assembleia de Deus herdou muito. Então, ele é citado aí no finalzinho do tópico 3.3. E o importante, irmãos, que com todos esses movimentos, é que a gente vai vendo a sequência da história da igreja, para a gente ver assim, que não foi do nada, né? Que houveram assim, intenções, houveram pessoas que pagaram um preço muito alto. O conde Nicolau Ludwig Zansford, foi fundamental com os irmãos Morável. Eles estavam exilados, eles estavam fora da terra deles, e ao invés de ficar chorando e vivendo uma vida atípica, ou uma vida fria, litúrgica, ortodoxa, eles foram orar, eles foram buscar um avivamento. Então, a partir do trabalho dos irmãos Moráveis, houve, né, o começo desse avivamento por todo o mundo. Olha o impacto de John Wesley, né, conhecido como Tição, tirado do fogo, porque quando ele era criança teve um incêndio e tiraram ele de dentro da casa, ele sobreviveu. Então, a partir desse testemunho, ele ganhou uma conotação quando ele se tornou uma pessoa muito avivada, muito espiritual, incendiando a Inglaterra com o poder do Espírito Santo. E esses outros aí, o Spinner, né, que é o principal pioneiro já no início do pietismo, e aí os outros irmãos que vão conduzindo esse avivamento pelo Brasil. Então, é um preço muito alto. Muito alta. A Igreja Assembleia de Deus, quando a gente chegar no tópico, na lição dela, eu quero falar
com os irmãos mais especificamente, porque nessa mesma época, quando eu tinha 19 anos, por volta de 2001, eu fiz um estudo da Assembleia de Deus, e a partir desse estudo que eu fiz para a igreja, nunca mais eu parei, já fiz várias vezes, e é muito bom conhecer a nossa história. Foi um preço muito alto, as igrejas sendo incendiadas, os padres perseguindo, as autoridades, irmãos foram mortos, irmãos sofreram muitas privações, houve muita perseguição no Brasil. A Assembleia de Deus alastrou por todo o Brasil, levando fogo pentecostal, avivamento, transformação de vida. E esses irmãos petistas têm uma contribuição muito grande, muito grande. Sim, a gente pode até dizer que se não tivesse ocorrido o pietismo, essa busca do Spinner com essa obra, a Pia Desideria, e a partir dele outros como o Conde, né, o Nicolaus Ansbert e outros, talvez a gente não tivesse chegado no pentecostalismo de forma tão genuína e verdadeira e tão impactante no século XIX. Então há uma sequência de irmãos, de pessoas que pagaram um preço muito alto. O que eu acho interessante nessa lição do pietismo é que ela não teve um cunho nacionalista, porque o puritanismo ele ganhou a questão da política, ele chegou no parlamento, e o puritanismo ele teve guerra, né, na Inglaterra, guerra civil impulsionado pelo puritanismo. Houve muitas guerras em relação à reforma, em relação a Lutero, ao calvinismo, o Zwingli morreu na Batalha de Kappel, né, guerreando, lutando para que o protestantismo se acendesse na Suíça. Agora, no caso dos irmãos moráveis, do pietismo, não há. A questão dos irmãos moráveis e do pietismo é justamente assim, tentar tirar de vez esse vínculo de unir a igreja cristã reformada, protestante, desse vínculo de instituição, de liturgia, de ortodoxia, e trazer mais por uma comunidade congregacional, uma comunidade que busca mesmo o avivamento do Senhor. E o maior propósito da igreja, do movimento pietista, dos irmãos moráveis, e foi da Igreja Assembleia de Deus, porque se nós olharmos, irmãos, a Igreja Metodista, ela herdou muito do pietismo, mas a Igreja Metodista não aconteceu a plenitude do avivamento e do pentecostalismo como foi com a Igreja Assembleia de Deus. Então, se nós olharmos, a Igreja Assembleia de Deus é o grande ápice do movimento pietista, o grande ápice do avivamento, que Deus queria que a igreja caminhasse numa sequência histórica até chegar ao pentecostalismo, e nós vamos olhar que a Igreja Assembleia de Deus é a grande expressão, e assim, é um preço muito alto, e sempre essa questão de não, assim, priorizar dentro dos nossos cultos, dos nossos propósitos, questões de muita cidadania, de muita nacionalismo, porque é importante nós cristãos termos consciência e participarmos, mas o mais importante, a missão principal da igreja é ganhar almas, é pregar o evangelho, é viver uma vida diária com o Senhor. É muito importante que a gente tenha o nosso devocional diário. Eu lembro que quando eu era criança, a gente sempre morou ao lado da igreja, meu pai é pastor, e eu ia para a oração das 8, eu não faltava. Aí se eu não fosse, bem pequenininha, as irmãs iam lá em casa, porque eu sempre era pertinho e sabia que eu estava doente. Eu não faltava. Aí depois da oração a gente ia visitar os irmãos alguns dias da semana, e eu era assíduo, eu aprendi usando a harpa quase tudo. Quando não tinha à tarde, quando não tinha outras coisas para fazer no período do dia, que eu não estivesse estudando, eu entrava para dentro da igreja, pegava o hino da harpa, ia cantando e lendo a Bíblia. Eu cantava a sequência do hino da harpa todinho. Eu começava do 1, ia até o 100, 200, 300, 400, chegava no 500, depois veio esses outros passando do 500 do 525, né, que é os nossos, o 524, que é que depois vem esses outros que o pessoal colocou junto com a harpa. E aí quando eu terminava, eu voltava de novo, eu ficava cantando e orando e lendo a Bíblia muito pequena. Eu lembro quando eu era criança, um dia eu chorei, ficou uma poça de lágrimas, porque eu não conseguia ler a Bíblia, eu tinha uns 5 anos e eu queria muito aprender a ler para ler a Bíblia. E o Senhor permitiu, e quando eu aprendi a ler, eu nunca mais parei. Eu faço leituras sistemáticas, leituras compreensivas de Bíblias, e aí depois passei para Bíblias de estudos, né? Sempre, sempre, sempre. Nunca parei. Então, assim, eu lembro que essas reuniões diárias eram muito importantes. Eu lembro que, sim, o ciclo de oração era muito importante e as mulheres sustentavam muito, porque não era muito comum as mulheres trabalharem. Depois mudou muito, hoje em dia as mulheres também trabalham, sabe? A maioria cedo, às vezes o ciclo de oração não é tão forte lá na igreja, mas existe maneira da gente fazer os nossos devocionais, as nossas orações, e, se possível, ir para a igreja de forma mais contínua, porque esse movimento congregacional, de comunhão, de comunidade, de irmandade é muito importante. A força da igreja primitiva estava nisso, né? Então, eu queria propor para os irmãos
A partir de hoje, quando esse vídeo estiver chegando ao alcance dos irmãos, eu vou estar lançando todo dia de manhã, quando eu faço as minhas orações, a partir das 5h40 da manhã, eu vou estar lançando um vídeo diário de um devocional de 10 minutos. Eu sei que a gente está muito corrido e 10 minutos pode ser pouco, mas tem um estudo que fala que o que você faz nos 30 primeiros minutos do seu dia influencia muito o restante do dia. E aí eu vou estar, porque eu sei que os irmãos, eu também vou estar preparando para ir trabalhar, mas os irmãos podem fazer momentos maiores de oração, mas eu vou lançar esse vídeo no canal todos os dias, a partir das 5h40 da manhã, entre 5h40 e 6 horas da manhã, de segunda a sexta. Aí no final de semana a gente pode fazer um devocional mais com a família da gente, de repente a gente tá em casa, né? Levanta mais tarde, pode fazer um devocional que a gente faz aqui. Então, de segunda a sexta eu vou fazer um devocional. O Senhor colocou no meu coração. Esses vídeos estão tendo uma repercussão muito boa. Assim, os irmãos mais conhecidos estão começando a acompanhar e seguir e achando muito bom a sequência. Então, mediante este trabalho, eu senti no meu coração, o Senhor colocou no meu coração para me colocar sobre o tema. Calma, Ele te ama, Ele te entende. Calma, Ele te ama, Ele te entende. Então, a partir dessa sequência, todos os dias nós vamos fazer um devocional com uma pequena reflexão de 5 minutos em uma palavra, em um texto bíblico e em algum autor, alguma referência, né, para a gente ter como reflexão, e 5 minutos de oração. E nessas orações eu vou estar orando, para quem quiser também fazer pedidos de oração, nós vamos estar orando. Aí eu vou mandar para os irmãos no Zap o link, e se você desejar no seu coração de fazer um pedido de oração, no dia seguinte você manda no meu privado, a gente ora junto na hora do nosso devocional. Eu convido os irmãos a fazer comigo, porque quando eu estava estando para serviço, eu falei, gente, eu preciso fazer algo que realmente venha contribuir. Não adianta ficar só falando de grandes homens e mulheres de Deus que pagaram um preço para que houvesse esse avivamento no seio da igreja, que pagaram um preço tão alto. Nós precisamos fazer pequenos gestos que parecem pequenos que possam ser grandes. E como eu faço meu devocional diário todo dia, eu falei, então eu quero fazer com os irmãos. Os irmãos estão me acompanhando aqui, eu sei que os irmãos vão gostar, eu sei que vai ser o momento da gente orar. Se a gente não pode reunir presencialmente, a gente reúne online. Se a gente não pode reunir ao vivo, a gente com o mesmo propósito. Na hora que cada um puder, curte, acesse o vídeo e faz a sua oração. Vamos seguir nesse propósito. Eu convido os irmãos a caminhar comigo. Eu creio que os irmãos vão ser edificados. Estou preparando umas palavras que eu sei que é do direto de Deus para nós, e são palavras pequenas, mas com valor espiritual muito grande, eu creio. Então eu convido os irmãos a estar comigo neste devocional. E a gente continuar, eu creio que até o final desse trimestre um grande impacto vai estar acontecendo em nossas vidas, porque é interessante mais a gente estarmos sobre a questão do avivamento que o Senhor espera de nós. Irmãos, fiquem com Deus, a paz do Senhor.